Glória a Deus, graças a Deus. Meus queridos irmãos, vamos ler, com o favor de Deus, em Mateus, no capítulo 28. Versículo 2. Mateus capítulo 28, versículo 2. Lemos, por favor, juntos, com o favor de Deus. Lemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Diz: E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago, a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram, espavoridos, ficaram como mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: Não temais, porque sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como havia dito. Vinde ver onde ele jazia. Versículo 7, lemos mais uma vez com força, lemos juntos. E depois, depressa, dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis. É assim como eu vos digo. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. Mas eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: Salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-no os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: Não temais, ide avisar a meus irmãos que se dirijam à Galileia e lá me verão. Querido Senhor, damos-te graças da tua palavra, do teu poder. Glorifica o teu nome, exalta o teu nome em nossa vida. Glorifica o teu nome, Senhor. Glorifica o teu nome. Nós te damos graças de todo o coração. No nome precioso de Jesus. Tenha a gentileza de sentar. Meus queridos irmãos, alguém muito maior que Moisés veio para realizar uma obra que nenhum ser, nenhum homem ou mulher gerados por outro homem e mulher poderiam jamais realizar. Aquele que unicamente viveu nesta terra de uma forma perfeita, em total obediência a Deus, sem falhar um dos mandamentos de Deus, sem cometer um erro, sem cometer uma injustiça, sem falhar em nada, sem errar em nada, sem desobedecer a Deus nunca, com uma vida cheia de um valor tão grande, tão perfeito, tão cheio de grandeza do poder de Deus e de sabedoria de Deus. E o valor dele tinha que ser tão grande que desse para pagar pelos erros, pelas injustiças e pelos pecados do mundo inteiro. Por isso é que ele é chamado o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Os cordeiros que foram mortos na Páscoa dos hebreus no tempo do Império dos Faraós no Egito. Esses cordeiros e o derramamento da sua vida e do seu sangue, os cordeiros que foram comidos naquela noite de Páscoa, e o sangue foi aspergido nos umbrais das casas, para que o destruidor não entrasse, apontava para milhares de anos à frente, quase 2000 anos depois, a vinda de Jesus sobre esta terra.
Apontava que viria um que seria chamado o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O verdadeiro Cordeiro. Aqueles cordeiros eram uma linguagem figurativa de Deus, anunciando a aliança que ele tinha com Israel e a aliança que ele queria fazer com todos aqueles que ouvissem a sua voz para lhe obedecer. E o povo de Israel ouviu a voz de Deus, transmitida por Moisés, aceitaram a aliança de Deus. E naquela noite, chamada a noite da Páscoa, a noite da passagem para a liberdade, a noite do fim da escravidão, a noite em que o destruidor não pôde entrar nas casas, entrou nas outras casas todas, menos naquela casa, naquelas casas onde estava o sangue. Naquela noite em que Deus ordenou a justiça a ser executada, e a justiça caiu com violência em toda a terra do Egito, porque nós estamos a falar, a tratar com aquele que é juiz de todo o universo. E a humanidade tem pensado que Deus está a dormir. E chamou estes quase 2000 anos depois da vinda de Jesus, da primeira vinda, o tempo da graça de Deus. Pensa que Deus está desligado dos assuntos da terra, dos assuntos do mundo. Pensam que este mundo está entregue a fazer o que lhe dá na realíssima gana e que Deus não vai ajustar contas. Mas a graça de Deus, o favor de Deus, a paciência de Deus, o tempo da graça de Deus, chegará um momento em que o tempo da graça de Deus termina e chega o tempo da justiça de Deus. Amém? Por isso, meus queridos irmãos, no símbolo daquela noite de Páscoa está uma mistura extraordinária de conceitos, de realizações, e só Deus mesmo é que se dá ao luxo de fazer conciliar a história com a sua própria mensagem. Ninguém consegue fazer isto. Só Deus consegue pegar na história e fazer com que a história transmita uma mensagem que Ele quer que se transmita para o mundo inteiro. Ninguém mais tem este poder de fazer com que a história faça a narrativa da própria excelência, da ministração de Deus e de uma lição de Deus para o mundo inteiro, para aqueles que têm os olhos abertos para ver e têm o coração aberto para receber. Mas Deus fez isso. Deus fez com que Israel saísse da escravidão em que estava no tempo do faraó. E aceitaram a aliança com Deus. O sangue não foi para beber. Era a primeira aliança, a aliança do Velho Testamento. A aliança do sangue. O sangue foi para aspergir. O sangue foi para os proteger. O sangue foi derramado. E durante todo o Velho Testamento um rio de sangue correu a cobrir as transgressões, os erros, as desobediências, as injustiças daquele povo. Ai de nós se não fosse o sangue de Jesus. Nós seríamos presa fácil, não para o faraó, para alguém muito pior que o faraó, que teria ganho direitos sobre a nossa vida para nos escravizar. Satanás, nem mais, nem menos. Há quase 2000 anos Jesus veio, muito maior que Moisés. Não veio para nos livrar do faraó e do Egito. Veio para nos livrar de todas as formas de escravidão que o inimigo quer causar sobre a vida humana. Todas as formas de sujeição, de dominação, de opressão, de sofrimento, de angústias, de destruição da nossa vida. Só se Ele não puder para o fazer. Mas Jesus veio para nos tirar não do império do faraó, mas do império das trevas. Colossenses capítulo 1, versículo 13, a Bíblia é tão clara sobre isto. Jesus veio, Ele é poderoso e veio para nos tirar do reino das trevas e nos transportar para o reino do seu Filho. Então nós passamos a pertencer ao reino dos céus, com uma nova cidadania dos céus, com a natureza divina em nosso coração e com uma nova vida, a vida de Deus,
em nós. E continua a haver um sangue a cobrir a nossa vida. Esse sangue precioso, que já não é mais o sangue de cordeiros, visto que depois que Jesus veio, não foi necessário continuar a executar cordeiros e a derramar sangue, porque aquele sangue não limpava em definitivo, somente tapava. Mas o sangue de Jesus lava em definitivo. Lava toda a transgressão e toda a injustiça. Quando cai uma nódoa na nossa roupa, nós usamos detergentes e usamos meios para aquela nódoa sair. Mas se uma nódoa caísse em nossa alma, em nosso espírito, como lavar lá dentro? Que produto é que chega lá dentro? Há pessoas que pensam que a religião tal lava mais branco. A religião tal e não sei o que mais, aquela, a religião X, aquela é que lava bem. A outra religião não sei o que é que lava. Mas vou-vos dizer uma coisa muito simples. Nenhuma, isso é um marketing muito enganoso. Nenhuma religião lava coisa nenhuma. Só o sangue de Jesus lava e purifica todo o pecado. Só o sangue de Jesus derramado é que nos pode apresentar diante de Deus irrepreensíveis. Se não fosse pela vida dele, pelo derramamento da sua vida e do seu sangue, bem que nós estávamos entregues ao diabo e não conseguíamos sair mais de lá. Deus fez provisão. Sim, Deus fez. Naquela lindíssima história de Abraão, que Deus disse: Abraão, um dia vou entregar o meu filho para ser crucificado neste monte, para ser morto e sacrificado neste monte, Abraão. Eu faço aliança contigo e com a tua descendência. Será que tu também eras capaz de entregar o teu filho? Abraão. Então caminha, um caminho de 3 dias, vai ao Monte Moriá. Entrega-me o teu filho, o teu único filho, esse filho que tu amas, esse filho que eu te dei, esse filho da tua velhice, o único filho. Entrega-me esse filho a mim. Faz uma aliança comigo, como eu vou entregar o meu filho. Imagina Abraão com o coração despedaçado, pegou em Isaque e lá foi, caminho de 3 dias. Disse: Isaque, temos de ir. Não te preocupes, em ti está a promessa. Mesmo que seja preciso, Deus vai ressuscitá-lo. Ia com os moços, com os jumentos, pegou na lenha, disse a Isaque: leva a lenha para cima do monte. Disse aos moços dele: esperem aqui que eu e o menino vamos lá acima adorar e voltamos para baixo. A fé deste homem era tão poderosa, a fé dele era tão grande, ele sabia que em Isaque estava a promessa da descendência, que ele disse: vamos lá em cima, eu vou ter que sacrificá-lo, mas Deus vai ter que o ressuscitar. Porque Deus disse que faria a mesma coisa, que ressuscitaria o seu próprio filho. Como é que Abraão recebeu a mensagem do Evangelho milhares de anos antes dela acontecer? No nosso tempo. Amém? E, no entanto, lá no alto, quando o menino perguntou: pai, está aqui a lenha, está aqui o altar para o sacrifício, mas onde está o cordeiro para o sacrifício? Deus disse, Abraão disse para ele: Deus proverá o cordeiro para o sacrifício. Não contava Isaque, é que afinal ele é que estava a fazer o lugar de cordeiro. Quando o pai o agarrou e o deitou em cima da lenha, levantou o cutelo para o sacrificar. E uma voz do alto disse: para, Abraão. Para. Eu sei que tu me amas e que eras capaz de fazer isso, de fazer o que eu vou fazer, então eu faço uma aliança contigo e com a tua descendência. Por isso Israel foi abençoado extraordinariamente por Deus. Mas, meus queridos irmãos, como os tempos mudam e como mesmo as coisas mais belas podem ser corrompidas pelo diabo. Como as coisas mais bonitas podem ser estragadas por esse diabo. A Bíblia está cheia destes exemplos. 400 anos no Egito, levados para lá no tempo de José, e no entanto o diabo corrompeu, estragou aquele tempo e transformou uma coisa que era uma bênção numa escravidão.
E agora o diabo consegue fazer a mesma coisa com a religião. Olhamos para este texto de Mateus capítulo 28, de Mateus capítulo 27, tem aqui coisas assustadoras. Em Mateus capítulo 27, os fariseus vão falar com Pilatos. E esta conversa com Pilatos é surrealista. Disseram eles a Pilatos, versículo 63, Mateus 27, 63, Senhor, lembramo-nos de que aquele embusteiro, imagine a quem estão a chamar embusteiro. Os fariseus estão a chamar embusteiro, estão a chamar aldrabão, estão a chamar mentiroso a Jesus. Vejam o que a religião consegue fazer com as pessoas. Consegue pô-los tão loucos, tão doidos, tão estúpidos, que aquele que é a verdade, o caminho e a vida passa a ser embusteiro, mentiroso e aldrabão. E o que é aldrabão, mentiroso e embusteiro? É um gênio. E é adorado, e é louvado, e sacrifica-se tudo por ele. Incrível. Ele disse que depois de 3 dias ia ressuscitar. Por isso, dizem os fariseus, ordena que o sepulcro seja guardado com segurança até ao 3º dia, para não suceder que os seus discípulos venham, o roubem e depois digam que ele ressuscitou e assim enganem o povo com um embuste ainda maior que o primeiro. E Pilatos respondeu-lhes. Estava farto deles. Pilatos estava farto deles. O governador romano já não os podia ouvir mais, estava farto deles. Disse, pronto, está bem. Temos aí uma escolta. Uma escolta, normalmente, naquele tempo, eram 16 soldados. Temos aí uma escolta. Eram 4 quaternos de soldados. E guardai o sepulcro como bem vos parecer. Então eles foram e montaram guarda ao sepulcro, selando a pedra com o selo de Roma, selaram a pedra, chumbaram a pedra e puseram o selo no chumbo. E nós olhamos para isto tudo, eles a pensar assim, daqui ele não vai sair, esta pedra está chumbada, esta pedra está selada, este selo é o selo do governador, do imperador de Roma, ninguém pode mexer nisto, ele daqui não sai. Como a religião torna as pessoas imbecis? Pensam em critérios humanos e não pensam nada nas coisas divinas. Pensam em coisas normais e naturais como se tratasse apenas de assuntos de homens. Mas é Deus que está envolvido nisto, por amor de Deus. Que o que é que adianta pôr chumbo e cravar em chumbos e chumbar a pedra de modo a que ninguém a possa mexer? Que adianta isso? Quer dizer, segundo a vontade de religiões, Deus continuava lá dentro fechado. Já tinham posto Jesus fora das sinagogas. Puseram Deus fora da igreja. E agora pensaram que ele estava morto. Deus está morto. Vamos aqui, fechá-lo aqui dentro. E desta é que ele não escapa. No 3º dia pela manhã, quando aquelas mulheres iam levar perfumes e aromas e especiarias ao sepulcro, a pedra estava lá, mas estava removida. E sentado em cima daquela pedra enorme estava um anjo, resplandecente. E disse, aquele que buscais, Jesus, está vivo, não está morto. Ressuscitou. É impressionante que a Bíblia diz que os judeus, depois disso, compraram os guardas com dinheiro, dizendo que, para que mentissem, está aqui escrito no capítulo 28, reuniram-se em conselho os anciãos dos fariseus, deram grande soma de dinheiro aos soldados. Versículo 13, recomendando-lhes que dissessem, vieram de noite os discípulos dele e roubaram enquanto dormíamos. Caso isto chegue ao conhecimento do governador, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. Só trafolhices. Mas eram sérios estes. E estes eram gente séria. Jesus é que era um embusteiro. Não acham graça?
Continua a ser assim hoje. Aliás, as religiões fazem-se muito de mitos, de mitómanos. Estava a lembrar-me desses dias num programa que vi, que estavam a falar da mesquita da Rocha, lá em frente ao Monte das Oliveiras, em Jerusalém, no sítio onde estava o anterior templo. Disseram que daquele sítio, Maomé, sentado no seu cavalo, subiu aos céus. É evidente que, sendo o Islão feito muito mais tarde do que o cristianismo, eles tiveram que arranjar alguma coisa para se fazer superiores ainda. Jesus subiu aos céus, levado por uma nuvem, e este foi levado por um cavalo. O problema com isto tudo é que uma coisa é um mito, é uma história inventada. Não é verdade. Não há cavalo, nem há nada. E os ossos deles estão para aí podres já, sem pó, em algum sítio. Pelo contrário, o caso de Jesus é mesmo assim. Jesus subiu mesmo à vista das testemunhas e, curiosamente, estes casos mitológicos não têm testemunhas. Não há testemunhas. Ninguém viu, mas todos dizem que é verdade, mas ninguém viu. Os mitos, as histórias, as fábulas, ainda se fossem as fábulas de La Fontaine, nós entenderíamos que eram para dar uma lição figurativa acerca de alguma coisa interessante, mas sabíamos que é história. Mas quando as pessoas pegam numa história, transformam em religião, endeusam esta história, que é o que as religiões fazem, endeusam as suas histórias. Nós, ao tratar sobre Cristo, não estamos a tratar apenas de alguma coisa que ocorreu historicamente, verdade, e sendo verdadeiro, mas estamos a falar muito mais que isso sobre aquele que é o caminho, a verdade e a vida, de regresso e de retorno à glória que tinha sido perdida em nossa vida. Amém, irmãos? Eu espero que os meus irmãos, pessoas conhecedoras da palavra de Deus como são, já saibam tudo acerca da ressurreição. Mas pelo simples não, por se acaso alguém não souber muito bem sobre a ressurreição, vamos ver que Jesus se apresentou aos discípulos, que aqui estas mulheres que o viram, Maria e Maria Madalena, que se prostraram aos seus pés, que lhe abraçaram os pés, se agarraram a ele, num misto de espanto e de alegria indescritíveis, abraçaram o corpo da ressurreição de Jesus, o corpo de glória de Jesus, o corpo com o qual ele apareceu depois, que não era bem igual ao primeiro, que resplandecia, que é um corpo extraordinário e que é chamado na Bíblia o corpo de glória. Esse corpo de glória, ou também chamado corpo de ressurreição, Jesus disse que todos aqueles que o seguem, quantos aqui é que o seguem? E todos que têm uma aliança com ele vão receber um corpo destes. E isto não é mito, não é história. Não é uma história ridícula da mitologia grega ou da compra dos romanos à mitologia grega, pondo nomes de deuses romanos aos deuses gregos. Não é mitologia. Isto não é história. Isto foi assim mesmo que aconteceu. E Jesus é mesmo, conforme disse, o caminho, a verdade e a vida, num mundo tão cheio de vozes, de mentiras, de opções, de opiniões. Nós precisamos de saber a verdade. É uma coisa que distingue os filhos de Deus. Os filhos de Deus são gente que luta pela verdade. Gente que vive para viver uma verdade. Que vive com autenticidade. Que não vive de fachada. Que não vive de figurativamente, que vive realmente, que vive a sério, vive o que é, vive como são as coisas, com autenticidade e com verdade. Viver com autenticidade e com verdade. Mas Jesus ultrapassa em tudo e muito a nossa condição humana, quando ele diz em João capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim.
Por que ninguém vai ao Pai senão por Ele? Porque Ele é o caminho, a passagem. Está a falar desta passagem de retorno à glória que estava perdida no Éden. Ou seja, o caminho de regresso a esta glória que se perdeu faz-nos ver que desde o princípio, quando Deus criou Adão e a Eva, os criou com um corpo imortal. Não os criou para morrer, criou-nos para viver para sempre. E esta criação de Deus foi feita de maneira extraordinária e perfeita. Tudo era bom, tudo era perfeito, criado com a perfeição de Deus. Não havia morte, não havia dor, não havia doença, não havia sofrimento, não havia mentira, não havia engano. Até Deus permitir à serpente lá no meio que acerca da árvore, do fruto da árvore, da ciência do bem e do mal, tendo avisado Adão e a Eva para que daquele fruto não provassem. Ou seja, que não comessem para si, que não estabelecessem por si o que é bem e o que é mau, o que é certo e errado, que não fizessem por si, por sua autorrecriação, por sua própria decisão, por sua autodeliberação, tivessem capacidade de decidir em absoluto o que é certo e errado. Para mim isto é certo, para mim isto está errado, para mim isto é bom, para mim isto é mau, sem ter um parecer de Deus. Deus não permitiu que isso fosse feito. E, no entanto, se reparar bem, isso é o que a humanidade faz todos os dias. Quando o homem decide por si próprio, independentemente de Deus, ou contrariamente à opinião de Deus, o que é certo e errado, o resultado disto é o julgamento de Deus e a expulsão da própria presença, é a perda da própria presença de Deus. Isto é sério e isto é grave, porque isso não nos foi concedido por Deus. Amém, irmãos? Ou seja, nós precisamos do conceito de Deus, do conselho da sabedoria de Deus, da sua palavra e do seu conhecimento para saber a verdade. Nós não temos acesso à verdade por nós próprios. Nós não chegamos ao conhecimento da verdade por nós próprios. Por isso é que o mundo de hoje, o mundo em que se vive, a corrente da filosofia do mundo do nosso tempo é a corrente do ceticismo, que é a relativização de tudo. Tudo é relativo, não há nada absoluto. A verdade de um não é necessariamente a verdade de outro. O que um acha certo, outro acha errado. O que um pensa assim, outro pensa diferente. E cada um está livre de pensar o que quiser e estão todos certos porque todos são livres de pensar o que acharem. Esse é o pensamento do ceticismo, da corrente filosófica do ceticismo. É a relativização de tudo. Por isso vivemos num mundo onde umas feministas vestem uma tanga, pintam umas coisas no corpo e vêm para a rua fazer barulho. Ou juntam-se ali o grupo todo do LGBT e vai tudo a tocar pandeiros pela rua fora. Todos nós somos contra tudo, nós é que estamos certos, vocês todos aí estão todos mal, estão todos errados. O mundo é gay. E Deus vai ter que pedir desculpa a Sodoma e Gomorra pelo julgamento que lhe fez. Acha? Mas este é o conceito que o mundo tem. Que tudo é permitido, que tudo está certo, que tudo está bem e que Deus está fora do assunto e Deus até se aliou tanto que até nem o vemos em lado nenhum. E se ele vem, afinal, porque é que está a tardar tanto? É isso mesmo que o apóstolo Tiago, na epístola, o apóstolo Tiago diz. Aqueles que zombam de Deus e que dizem que ele que está atrasado demais. Mas se ele retarda a sua vinda, se ele atrasa um pouco a sua vinda, como Jesus ele próprio disse na parábola das 10 virgens, que o noivo se atrasou e tosquenejaram as virgens, se ele atrasa um pouco, é mesmo por amor a esta humanidade de ouvir a palavra do Evangelho até que possam ouvir e ser salvos. Que novas formas de transmissão da palavra de Deus encham esta terra de modo a que não haja ninguém que diga: eu não sabia, não ouvi.
Eu não pude escolher, eu não tive opção. Mas a palavra é apresentada em todo lado, em todo lugar, para que alguém possa decidir tomar uma decisão com a palavra da mensagem do Evangelho e da mão estendida de Deus sobre esta humanidade, dizendo: o meu filho foi enviado aí, pagou as tuas dívidas, pagou pela tua culpa, pagou a condenação que era vossa, derramou o sangue, deixei que meu filho sofresse sobre ele a condenação que era para vós. Porque é isso que o Cordeiro significa. É isso que ele veio fazer, abrindo os braços na cruz, disse: Pai, porquê me desamparaste? Ele foi desamparado em nosso lugar, porque estava a ocupar um lugar que era nosso. Numa morte vicária, num sacrifício de substituição, oferecendo-se para ocupar o meu lugar e o teu lugar. Nós é que merecíamos estar lá. Nós é que merecíamos que a justiça de Deus caísse sobre a nossa vida. Mas Jesus ofereceu-se para pagar em nosso lugar e derramar o seu sangue para nos lavar de toda a injustiça. Amém? E isso é Páscoa. Páscoa da reconciliação com Deus e Páscoa de sermos capazes de ter passagem de novo para a glória de Deus que estava perdida. Amém? O caminho é essa glória que estava perdida. É esse tempo de glória, onde não havia morte, onde o corpo era imortal. Jesus vem aqui, como nós não éramos capazes de nos libertar e vencer a morte. Nenhum ser humano venceu a morte. Só Jesus ressuscitou. E só Jesus venceu a morte dessa forma em como a vitória da morte se manifesta. Porque mesmo todas as ressurreições que houve nas Escrituras, aquelas pessoas voltaram a morrer. Lázaro estava morto, ressuscitou, Jesus ressuscitou ao fim de 4 dias, mas Lázaro voltou a morrer mais tarde. Todos os profetas e todos os homens e mulheres de Deus, através das Escrituras, morreram. Todos. Elias, todos eles. Eliseu, todos eles. João Batista, grande profeta de Deus, como Elias 2. Amém? Morreu também. Todos morreram. Todos. Nenhum ficou aqui. Nenhum líder de religião, nenhuma pessoa importante, nenhum santo, nenhuma santa, ninguém, nada. Toda a gente morreu. Mas Jesus, ao 3º dia, a morte foi vencida e ressuscitou com um corpo de glória. Porque a morte não o podia conter. A morte não podia conter a Jesus. Porque ele era irrepreensível diante da justiça, em absoluto, a justiça de Deus. Essa justiça que ultrapassa toda a medida humana de justiça. A justiça que é do ponto de vista do que é perfeito, do que é absoluto, do que é infalível, do que é irrepreensível, em absoluto. A máximo da perfeição que você possa imaginar está Jesus. E a execução que veio sobre ele, veio porque o valor dele é tão grande que dá para pagar pela soma de todas as nossas dívidas diante da justiça de Deus. Nenhum outro ser humano era capaz de o fazer. Porque nenhum outro tinha a idoneidade, a perfeição e o valor diante da justiça de Deus para pagar. Quanto valor é preciso para pagar? Se alguém chegasse aqui com muito rico, multimilionário, e dissesse: vamos pagar aqui as dívidas todas do Porto e arredores. Dívidas de particulares, dívidas das casas, dívidas das famílias, dívidas das empresas, dívidas dos bancos, dívidas de tudo. Tudo o que está aqui, toda esta gente aqui fica a partir de um dia para o outro, de uma hora para a outra. É Páscoa, está tudo pago. Ninguém tem que pagar mais um cêntimo de nada. Quanto é que essa pessoa tinha que ser rico? Quanta riqueza tinha que ter? Em que lugar é que estaria na Forbes? Quantos milhares de milhões é que tinha que ter? Se dissesse: não vai ser só o Porto, o distrito do Porto. Não, vai ser o país todo. Ei pá, isso é que o governo ficava contente. O Costa até saltava. Isso é que era uma... Agora não chega só Portugal. Vamos pagar por Espanha, por França. Juntem as dívidas todas, somem tudo. O quê? Também dos carros e dos frigoríficos. Tudo.
de todos os cartões de crédito que existem, tudo pago, toda a dívida paga, toda a dívida reduzida a zero. Quanto é que tinha que ser rico uma pessoa destas para pagar pelo mundo inteiro? Pelo mundo inteiro. E assim não há ninguém. Pois não. E do ponto de vista da justiça, quanto é que tinha que ter valor uma pessoa destas para pagar diante do universo inteiro, diante dos milhares de galáxias que existem, observar sobre esta terra os desafios que se passam? Diante dos céus e da terra, do tribunal dos céus, do juiz de todo o universo, quanto valor tinha que ter esta pessoa? Porque se tivesse ele próprio dívidas de si mesmo, tinha que as pagar ele. Mas não tendo dívidas, tendo excesso de valor, pôde pagar as nossas. E sobrou tanto que ao terceiro dia foi ressuscitado com um corpo de glória. Apresentou-se aos discípulos e disse: meus senhores, estou aqui. Conforme eu disse, tudo o que eu disse se cumpriu e se executou. Os vossos pecados estão limpos. O tempo dos sacrifícios pertence ao Velho Testamento. O Cordeiro de Deus chegou. Derramei o meu sangue. Os vossos pecados estão lavados. Agora, sigam-me. Agora, ide por todo o mundo. Capítulo 28, versículo 19. Fazei discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Versículo 20. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até à consumação dos séculos. Jesus está vivo, sentado à destra do Pai em sua glória e majestade. A Bíblia diz em 1 de João, capítulo 3, versículo 2, diz: quando Ele se manifestar, nós seremos semelhantes a Ele. Sabe qual é o significado disto? Enfim, vai acontecer. Quando Cristo se manifestar a segunda vez, todos os que têm uma aliança com Deus, com Cristo, quantos têm uma aliança com Cristo aqui? Todos que têm uma aliança com Ele, serão semelhantes a Ele, transformados à sua semelhança, transformados à sua glória. Terão um corpo de glória igual ao corpo que Jesus tem. Quer dizer, o que Ele foi à cruz fazer, foi fazer por nós. A morte que Ele sofreu era a nossa morte. A derrota que Ele levou sobre si mesmo, das dores, da doença, do sofrimento, era o nosso sofrimento. A culpa que foi posta sobre Ele eram as nossas culpas. A dívida que foi carregada nos seus ombros eram as nossas dívidas diante da justiça de Deus. Por fim, a vitória que Ele teve também é nossa. Sinceramente, nós não merecíamos tanto, se não fosse pela majestade do amor divino, HP. O amor de Deus tão grande que nos amou, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Não veio condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Entregou o seu próprio Filho para que nós fôssemos reconciliados com Deus. 2 Coríntios 5, 21 diz que aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Quer dizer que o pecado que estava em nós foi posto nele e a justiça que estava nele foi dada para nós. Agora, diante de Deus, somos chamados filhos, reconciliados com o Pai e justos. Porque a justiça que estava em Cristo trocou com as nossas injustiças. E este amor tão grande fez com que a vitória que Ele ganhou, recuperando um corpo de glória que estava perdido desde o Éden, afinal, este corpo de glória também não é só para Ele. Tudo o que Ele fez, o fez por nós. E esse corpo de glória é para nós. Em 1 Coríntios, no capítulo 15, do versículo 51 em diante, tem uma das passagens bíblicas mais extraordinárias sobre esta glória da ressurreição e esta glória que é para os filhos de Deus. Eis que eu vos digo um mistério. 1 Coríntios 15, 51. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar a última trombeta, a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis.
os mortos ressuscitarão incorruptíveis, com um corpo incorruptível. Que corpo é este? É o corpo de glória que Jesus foi à cruz, vencendo a morte, para realizar em favor da nossa vida. Porque a vitória sobre a morte de Jesus é única, é extraordinária e é exclusiva, mas é entregue para todos aqueles que creem. Todos os outros, como eu disse, mesmo os que ressuscitaram há algum tempo, morreram de novo. Mas Cristo ressuscitou com um corpo de glória, arrancando deste corpo carnal a morte que lá estava dentro. Jesus destruiu a morte que estava dentro de todo o corpo, de todo o ser humano. A morte foi vencida. A semente de morte que estava aqui foi arrancada. A natureza da morte que estava aqui foi arrancada e tirada, de modo a que a morte foi derrotada. Era como se disséssemos: a morte acabou, a morte morreu. Amém? E esse corpo de glória é seu. Porque este, com o andar dos anos, vai envelhecendo. Mas o outro é eterno. Não se estraga, não envelhece, não se destrói. E verdadeiramente nós vamos entender, finalmente, o que é que Deus quis dizer quando disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Quando olhamos e virmos a Jesus sentado no trono, e olhamos para o corpo dele, e o corpo dele é igual ao nosso, um corpo de glória, nós percebemos que afinal nós fomos feitos à sua imagem e à sua semelhança, e que agora até temos um corpo igualzinho ao corpo dele. A maldição que veio desde o Éden foi transformada em bênção. E aquele que nasceu da semente da mulher, gerado não por um homem, mas gerado pelo Espírito Santo no ventre de uma mulher, Maria, para vir aqui como homem, veio para destruir o império da morte e o reino das trevas e instaurar o seu reino. Jesus virá para reinar sobre toda a terra. Amém? Amém. E aqueles que são dele estarão a reinar com ele. Amém. Logo no início, em Apocalipse capítulo 20, diz que vamos reinar 1000 anos com o Rei de Reis e Senhor dos Senhores. Aleluia. E este corpo não dura 1000 anos, mas o novo dura 1000 anos. Oh, glória a Deus. Amém? Esse corpo novo, quantos estão à espera dessa glória? Essa esperança da glória que temos em Cristo. Por isso, nós temos todas as razões para celebrar a Páscoa. Eu não concordo com essa ideia de dizer: não, os evangélicos não celebram Páscoa. Celebram. Celebramos a Páscoa. Temos todas as razões para celebrar a Páscoa. Para louvar a Deus pela Páscoa extraordinária, sabendo que afinal, não só no Espírito, mas na realidade ela tem um significado profundíssimo para a nossa vida e temos todas as razões de a celebrar. Se os judeus que foram libertos do império do faraó a celebraram historicamente, quanto mais nós que fomos livres do império das trevas e de Satanás, que nos queria escravizar e agora não pode, porque o rei vai à nossa frente e o Senhor dos Senhores nos livrou das garras da morte. Seja louvado e glorificado o Senhor para todos sempre. Amém? Damos um aplauso para esse Senhor maravilhoso. Graça! Glória ao seu nome! Graças, querido Senhor. Meus queridos irmãos, tenham a gentileza de ficar de pé. Quantos recebem esta palavra? Vamos orar. Querido Senhor, damos-te graças de todo o coração em nossa vida. Nós te agradecemos o sacrifício tão grande que Jesus fez e realizou em favor de todo o mundo, mas nem todo o mundo o recebe. Ele fez esta obra em favor de toda a humanidade, mas nem toda a humanidade o aceita. Ele é o caminho de retorno à glória do Pai, mas nem todos querem seguir esse caminho. E, no entanto, Ele é o único caminho e o único meio para chegar a Deus. Nós te agradecemos, querido Senhor, do teu amor tão grande pela nossa vida, da tua dádiva tão preciosa em favor da nossa vida, da tua entrega tão grande por nós. Damos-te graças de todo o coração. Damos-te graças de poder celebrar a Páscoa, de poder celebrar o fim da escravidão, a passagem da morte para a vida, a passagem da condenação para a salvação.
a passagem da escravidão do diabo para a liberdade que há em Cristo. Damos-te graças pelo teu sangue que foi derramado sobre nós, para que o destruidor fique lá fora e não entre nas casas, nas famílias, no trabalho, na nossa vida, mas fique lá fora, em nome de Jesus. Damos-te graças por um estatuto perpétuo, pois se mantém para sempre esta promessa e esta bênção sobre a nossa vida. Que cada vez que o inimigo vier para atormentar, para oprimir, para causar dor e sofrimento, tu abres um caminho. Quando nós não temos caminho, Deus abre esse caminho pelo Senhor mesmo, para caminharmos livres e em vitória. Cada vez que o diabo vier a oprimir, a Páscoa de Deus aproxima-se das circunstâncias à nossa volta para nos abrir caminho de vitória. Damos-te graças também por ser restituição. Damos-te graças pela restituição das coisas e a compensação dos danos daquilo que temos passado em tantas lutas e batalhas na nossa vida. Entregamos tudo em tuas mãos e te agradecemos de todo o coração por esta Páscoa. Te agradecemos porque todos os dias vivemos na Páscoa do Senhor, na Páscoa de Cristo. Ele é o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Ele é o Senhor que com seu próprio sangue nos cobriu e lavou de todas as injustiças. Ele é o Senhor que se entregou a ser sacrificado, sendo desamparado em nosso lugar. Ele é o Senhor que venceu as trevas, o inferno, e derrotou o inferno. E subindo aos céus, sentado à direita do Pai, o centro de todo o poder do universo, nos entregou deste poder, dizendo: todo o poder nos céus e na terra me foi dado, agora ide em meu nome. E nós vamos em teu nome, querido Senhor Jesus. Avançamos em teu nome. Ajuda-nos a levar a tua palavra, a tua bênção. Ajuda-nos a poder manifestar a tua presença e o teu poder que liberta, a ver livres os oprimidos e a poder manifestar muito mais da tua grandeza e da tua glória em nossa vida. Damos-te graças de todo o coração de poder celebrar em tua comunhão e na tua presença, poder celebrar a tua vitória, no nome precioso de Jesus. Amém? Continue a ter um excelente tempo de Páscoa, uns dias extraordinários de bênção de Deus. Lembre-se, os judeus celebravam a Páscoa uma semana inteira com as primícias e com os pães asmos. E nós celebramos também. Continuaremos a estudar sobre esse tema nos próximos dias. Um abraço para todos. Tenha uma semana cheia da bênção de Deus.